E aí, gente? Bem, estamos aqui com o nosso maluco preferido, Wagner, com a nossa cinegrafista maluca também aqui do lado. A única normal que a gente tem hoje aqui é a Gabi. A gente tá aqui nessa concentração de cabeças neuroatípicas para tentar registrar um pouco do trabalho que vem sendo feito aqui esse ano, né? Para que a gente possa traçar algumas linhas de planejamento para o ano que vem, mas também para revisar um pouco do que a gente conseguiu fazer até agora e tentar analisar um pouco esse trabalho para que a gente possa fazer sentido e transformar isso numa espécie de método que a gente consiga revisar futuramente, mas que tenha um mínimo de organização e que a gente consiga fazer essa discussão coletiva posteriormente. Então, esse daqui é um registro, uma discussão inicial para que daqui a gente possa tirar, então, conclusões e desdobramentos futuros. Então, é um prazer estar aqui com o Wagner. Você quer se apresentar um pouco aí, Wagner? É nóis, Maluca, Gabi, nosso querido ali, rei da gambiarra. Rei da gambiarra. Eu vou fazer um É bom estar aqui, apresentar, a gente vai apresentando aí, através das ideias. Mas um beijo de coração a todo mundo que está nos assistindo. Espero que a gente consiga fazer esse compilado da melhor maneira possível e que sirva para alguém. Bem, Wagner, eu acho que uma pergunta que seria de extrema importância para a gente começar esse debate, pensando também um pouco nessa questão de que muitas vezes, se a gente só apresenta as ideias sem um contexto e sem conhecer de onde está vindo esse tipo de discurso, às vezes a gente não entende muito bem que ideia que está por trás, ou que discussões, que brigas que a gente está comprando quando a gente fala o que a gente fala. Então, eu acho que num esforço de contextualização teórica e metodológica, eu acho que a pergunta mais importante para esse início assim seria: por que professora é sua avó? Legal. Só um aspecto também para não esquecer, né, Luiz? A gente não pode esquecer que o que nós estamos fazendo aqui não é uma doutrina, né? O que nós estamos fazendo aqui é tentar entender o processo que nos fez dialogar com os alunos. E que não há necessidade nenhuma, não há da nossa parte intenção de tornar isso uma camisa de força para o trabalho, né, que a gente acredita. Eu acho que tem uma contribuição para isso, que para a gente ficar um pouco mais relaxado a respeito disso. Tem um teórico que eu gosto muito, chama Walter Benjamin, que quando perguntam para ele sobre o método que ele usa para escrever, ele fala que não tem método, que ele não acredita em método, mas que ele tem alguns truques, uma coleção assim de truques. Eu acho que essa ideia assim de truques e não necessariamente um sistema organizado, engessado, e que a gente precisa ficar pensando nesses termos, é um pouco mais libertador, mas que ainda assim é um exercício de sistematização, né? Sim. Então, partindo para a resposta do professor é sua avó, que por coincidência eu estou com uma camisa, por coincidência, porque a gente nem pensava em fazer isso hoje, né? Na verdade, Luiz, em algum momento da minha trajetória como professor, eu comecei a me incomodar em ser chamado de professor. E quando eu comecei a entender o incômodo, era que era tipo assim: os meus alunos, né? Alunos me chamavam de professor. Aí eu compreendia que a intenção deles era de mostrar para mim que eu era o único que podia ensinar, que eu era o único que detinha o conhecimento para poder ensinar. E eu vi aquilo como uma das maiores mentiras. Para mim soava como mentira. Por que soava como mentira? Porque o professor que eu me tornei, se eu posso dizer que eu sou um professor, foi por causa da contribuição de cada um deles que passaram pela minha vida, velho. E na moral, mesmo assim, na real, eu mais aprendi do que ensinei. Porque muitas das vezes eles mostravam que tudo que eu tinha aprendido com as minhas leituras, com as minhas organizações metodológicas, não servia para porcaria nenhuma.
Não servia para porcaria nenhuma. As relações em sala de aula, elas são muito conturbadas, elas são muito tensas, porque existe um estado de guerra dentro da sala de aula. Um estado permanente de tensão. Então, quando eu compreendi que não me cabia a pecha de professor, cara, então eu entendi que também não cabia para eles a pecha de aluno. Então, eu não aceitava ser professor diante de tudo que eu aprendia com eles. Aí eu comecei a provocá-los de que eles também não sabiam o que era ser aluno. Então, o professor é sua avó, era uma forma de provocação para que o aluno perguntasse, tá, se ele não é professor, eu não sou aluno. Então, quem sou eu, se ele não é professor? Quem sou eu nesse processo? O que eu faço aqui nesse processo? Durante todo, assim, no ano, né, muitos alunos, eles vêm, me perguntam o tempo inteiro, tá, mas se você não é professor, você quer, o quê? Eu faço, não, o importante aqui não é vocês saberem o que eu sou. O importante aqui é vocês saberem quem vocês são. Porque o que eu sou, eu também preciso saber. Eu preciso buscar. E possivelmente nós estamos aqui juntos para poder descobrir. Eu acho que essa no fundo, se a gente for tentar resumir isso numa palavra, a gente poderia dizer que isso poderia ser um método dialógico, né? No sentido de que o professor se define através do aluno e o aluno também se define através do professor. Se você desorganiza as fronteiras dessa definição recíproca, surge alguma coisa nova, né? Ainda mais num ambiente em que a gente não está acostumado a pensar fora disso. Mas eu acho que tem uma coisa que eu lembrei agora você estava falando desse engessamento, né, da relação do professor e como também a escola faz isso com a gente. Perguntaram lá no grupo se tinha, por causa das cornetas, né, perguntaram se tinha algum objetivo pedagógico com aquilo ali. E aí, tipo assim, se for explicar o que aconteceu, aparentemente não, é só zoada mesmo, é só bagunça mesmo. Mas assim, a simples atitude de você chegar aqui de manhã distribuindo doce, e um doce que vem com um brinquedo e que é um instrumento musical que de certa forma expressa e conecta e tal, isso é já parte do trabalho de também se conectar com o aluno. E eu acho que esse gesto de conexão normalmente não é nem visto como método ou como tendo algum sentido pedagógico. Então você se aproximar, você tentar criar vínculo, você tentar desorganizar essa hierarquia, ela na verdade é vista como um desserviço, né? Como você está atrapalhando as aulas dos professores, etc. e tal. Jamais a irritação com a manifestação das pessoas é tido como algo extremamente pedagógico. E aí eu estou sendo irônico. Pois é, mas eu acho que uma coisa que você falou muito de onde surge essa questão do professor à sua avó, de uma negação desse lugar do professor e como isso define o aluno, você situou ele já na sua atividade como professor, né? Na relação já com o aluno e estando dentro desse lugar. O que eu fiquei pensando foi assim, você conseguiria pensar na sua experiência enquanto aluno, passando por essa experiência enquanto aluno e a sua relação com os professores que você teve, você conseguiria identificar talvez referenciais ou inspirações para que você, já professor, pudesse ter essa sensibilidade? Tipo, porque não é todo professor que vai se incomodar com esse lugar de poder. Então, se você sentiu esse incômodo, você trouxe ele de onde? Será que foi dessa sua experiência como aluno ou foi fora da escola, suas vivências, enfim? Uma coisa, Luiz, que pra mim é muito clara, velho, é muito claro mesmo. Eu fico impressionado com essa sensibilidade, que eu penso que parte daí. Todo o princípio de ano que eu tenho o primeiro contato com os meus alunos que é numa roda, é como se eu estivesse revisitando o meu período de escola.
É como se eu estivesse lá no lugar onde eu sempre sentei a minha vida inteira, dentro de uma sala de aula. Eu me sinto de novo aluno quando eu entro numa sala de aula que está cheia de alunos. Eu sinto. Eu fui, né, durante todo o meu processo, até o ensino médio, eu estava dentro de uma sala de aula no período da ditadura militar. Só depois que eu terminei meu ensino médio é que acabou também a ditadura militar. Até então era a ditadura militar. Eu não tenho um professor que acalentou meu sonho de ser professor. Eu não tive essa pessoa. Na verdade, eu fui professor, eu me tornei professor no dia que eu me incomodei com a circunstância do local onde eu morava, que tinha muita criança pobre, que não tinha o que fazer e ficava chutando pedra ou bola de meia ou lobeira nos esgotos que corriam na rua, onde tinha um clube onde eu frequentava. Quando ali eu vi aquelas pessoas, eu tive uma necessidade de ajudar aquelas pessoas através do esporte. Então ali foi o meu primeiro contato com ser professor. Até então eu não tinha esse contato. Eu tenho as referências dos meus professores. Eu não gostava como eu era tratado quando eu era aluno. Eu não gostava. Eu não gostava de ser reprimido quando eu queria falar. Eu não gostava disso. Quem é mais próximo de mim, algumas pessoas também que são mais sensíveis, percebe que eu gaguejo às vezes, ou quase sempre. E eu não tenho dúvida que essa gagueira é desse processo de não poder dizer. E eu tinha muita coisa para dizer. Eu ia muito preparado para a sala de aula. Embora eu não era um aluno exemplar dentro do que a ditadura militar desejava, mas eu ia preparado dentro das minhas inquietações de conhecimento, de buscar conhecer o mundo, de ver o mundo. Eu sempre busquei do meu jeito. Eu queria poder expressar dentro da sala de aula. E na sala de aula não era possível. E qual é a minha surpresa, velho? Nós já estamos há muito tempo que acabou a ditadura militar, velho. Há muito tempo. Né? Aproximadamente 40 anos, né? 37 anos. E nós temos o mesmo ambiente na sala de aula. O mesmo ambiente. Que a pergunta, a participação aceitável do aluno é através da pergunta, não através das colocações do mundo do aluno. E isso estou falando que eu estou 2 anos fora da sala de aula, mas eu estou vivendo ainda o universo do aluno através do que a gente faz, entende? E eu consigo perceber que o aluno ainda ele continua ainda através das migalhas. E isso me incomodou sempre. Então, o que norteou o meu trabalho como professor foi a minha inquietação como aluno, de não poder ser ouvido. Eu estava pensando aqui, ouvindo você falar de uma questão interessante que a gente vê, não só aqui nessa escola especificamente, mas nas escolas de forma geral, que é um problema que chega a ser engraçado, porque a gente traz, por exemplo, oficinas aqui na escola, traz gente de fora, advogados, psicólogos, o pessoal da polícia e não sei o quê, para vir dar palestra e fazer formação com os meninos e vem falar a respeito de assédio, de violência, de bullying, né? Então eles vão ser alfabetizados nessa linguagem, nessa forma de ver as violências e as relações de poder que estão aqui dentro, né? E talvez até a escola seja um ambiente clássico dessas violências. E aí o problema é que eles começam a se transformar em pessoas extremamente capazes de identificar essas violências que eles aprenderam com as oficinas que a gente ofereceu para eles. E eles passam a identificar a gente fazendo isso. E aí eles vão trazer, reclamar, fazer abaixo-assinado. E a gente sempre vai ter, como escola, né, como instituição, essa postura de tentar deslegitimar, como a gente sempre vê, né? A gente vê os casos de assédio aqui quando são trazidos, como em qualquer outro lugar, né? Quando são trazidos, inclusive na polícia, quando são trazidos e denunciados, inevitavelmente sempre vai surgir uma voz assim, mais essa menina aí também, né? Então é um problema muito forte que a gente cria quando a gente também não se desgruda desse lugar de
infalibilidade, de inquestionabilidade do professor, porque se o trabalho do professor der certo, a imagem do professor ela vai ser desconstruída na frente do aluno, né? O aluno é preciso que ele aprenda que ele é capaz de ser tão inteligente, tão competente e até mais do que o professor, né? E ele tem essa força moral, ele tem essa capacidade de distinguir o que é uma violência, o que é errado. Violências que a gente, enquanto adulto, muitas vezes, especialmente enquanto homem também, naturaliza, que a gente não vai nem chamar de violência. E eles sabem olhar para isso e ver uma violência. E se incomoda muito, né? E eu acho que também uma parte do trabalho aqui, e que é difícil realmente a gente estipular alguma coisa como um método, é isso também, né? Porque o trabalho de construção e de desconstrução é uma coisa que não tem como tirar e separar uma coisa da outra. Para você ver, a gente vê muita soberba, muita arrogância no trabalho do professor. E quando eu falo trabalho do professor, eu não me excluo. É importante a gente compreender isso aqui. Eu vejo muita soberba e muita arrogância no trabalho do professor. O professor ainda é imbuído do status quo, de que ele é, né, uma sumidade dentro do processo pedagógico. Mas não são vestimentas do professor. Não podem ser vestimentas do professor que visa a educação, a transformação. Porque na minha concepção e o meu trabalho, eu tento norteá-lo nesse propósito. As vestimentas do professor é a simplicidade, é a humildade, é ser humilde diante de alguém que já chega simples e humilde, né? E acima, né, para que haja realmente a simplicidade e a humildade, o professor ele precisa ser amoroso. Eu não estou falando aqui do amor de uma forma piegas. O amor como um ato incondicional a quem você lida. É como se... Porque quando eu falo de amor incondicional, enquanto você lida, é de você compreender que todas as pessoas que estão ali, naquele ambiente de aprendizagem, todas elas carecem do que tem de melhor em você, sem que você escolha uma ou outra pessoa. Esse ato amoroso é incondicional. Compreende? Então, dentro desse processo do que a gente está aqui conversando, né, até no que você citou anteriormente lá, da sua leitura, né, são essas pequenas coisas que eu penso que faz parte do nosso trabalho. A humildade está junto com esses meninos de forma muito simples, né? E como um gesto de amor, cara, sabe? Acolhendo todas essas pessoas, velho. Pessoas mesmo, sabe? Eu penso que dentro do que a gente faz é isso que é uma das coisas que fica muito clara que a gente faz. Eu acho que essa palavra acolhimento é uma diferença muito grande se a gente pensar que a escola... se a gente pensar a escola como um ambiente disciplinar, né, e uma instituição disciplinar, a disciplina, em muitos aspectos, ela é meio que o contrário do acolhimento, né? A disciplina, ela suprime, ela poda algumas arestas para que você funcione ali dentro daquela dinâmica que se espera dentro daquela instituição. O acolhimento, ele é mais a respeito de cultivar, né? Mais do que... embora o cultivo ele envolva podar algumas coisas também, né, mas a ênfase é em regar e não necessariamente em podar aquilo que é problemático. Né? Eu acho que essa talvez seja um princípio norteador que seja importante a gente frisar. Perfeito. Mas tinha uma coisa que eu tava pensando aqui agora que eu me esqueci. Sim! Quando você fala de amor e de acolhimento no trabalho do professor, e essa necessidade também de retirar um pouco essa autoridade da cena para que haja espaço para o florescimento de outras individualidades diversas ali, uma coisa que me ocorre muito é a questão a relação do amor da mãe com o filho nesse momento de construção da identidade dessa criança, né? Então,
num primeiro momento, essa criança é inteiramente dependente. Ela precisa da mãe para comer. Ela precisa que a mãe adivinhe os seus desejos e as suas necessidades, porque ela não é capaz de comunicar. Então ela é completamente dependente de todos os aspectos do serviço, do amor, né, da entrega da mãe, da atenção da mãe. Mas se essa atenção, se essa entrega, se esse amor não vai se distanciando gradativamente na medida em que a criança é capaz já de desempenhar certas tarefas, se a mãe ela assume esses lugares e permanece adivinhando tudo e fornecendo tudo de imediato para essa criança, constrói-se um problema já, né? Muitas doenças vão surgir daí, dentro da psicanálise, da psiquiatria, por essa incapacidade do sujeito de acreditar em si próprio, na sua própria capacidade de atingir os seus objetivos e de garantir os seus desejos, né? Então, de certa forma, faz parte desse amor e dessa entrega o exercício de desconexão também, né? Então, de perceber que dali em diante aquela criança já é capaz e também desafiar essa criança a ser capaz também de fazer isso por conta própria, para que você consiga ir se desconectando aos poucos daquele universo e a criança, enfim, ela consiga acreditar em si própria e percorrer o seu próprio caminho, né, de uma forma saudável. Eu acho que também é um pouco disso que a gente está falando, né? Só fazer trazer uma visão para em cima do que você está falando. E aí dentro, já tratando do que a gente chama de método, que a gente faz aqui. Olha para você ver. Eu sou um admirador da pessoa de Jesus Cristo. Da fala dele, de amar ao próximo como a ti mesmo, sabe? Essa coisa de amar uns aos outros. Cara, o cara prega respeito. O que a gente faz aqui, velho? A gente respeita as pessoas, assim, além da autoridade. A gente respeita as pessoas além da autoridade. E olha que incrível, o amor é uma forma de você estabelecer a autoridade. Mas não como se alguém fosse mais amoroso do que outra pessoa. A autoridade no sentido de que você tem autoridade sobre o amor que você sente e o amor que você distribui. Você tem autoridade sobre ele. Que é o que a gente faz aqui com esses meninos, cara. É eles compreenderem que eles têm autoridade naquilo que eles estão construindo. E por eles estarem construindo, né, e eles serem eles terem autoridade, né, que a gente pode também colocar como autônomos, né, eles podem também distribuir aquilo que eles aprenderam dentro desse processo, né, que é amoroso, né, que é amoroso no sentido de respeito, que eles são respeitados, que nós somos respeitados. Mas não com aquela autoridade, né, arrogante, soberba, que a instituição, a educação, quer que os professores sejam. Eu acho interessante ver também como vão surgindo assim essas palavras-chave que a gente poderia também chamar de princípios, né? Sim. Que a gente já falou sobre humildade, mas também, de certa forma, da autonomia, da liberdade. Mas essa conversa sobre autoridade é muito difícil para a gente, porque ao mesmo tempo a gente tem uma categoria, uma classe de professores que reproduz esse discurso com um tempero meio freiriano de liberdade, de respeito aos alunos, mas a prática docente é marcada por essa autoridade adoecida, né? Essa noção distorcida do que é o exercício da autoridade enquanto não deixa de ser nunca um exercício de poder, mas essa forma de ver o exercício de poder necessariamente como violência, né? A gente é difícil da gente admitir, por exemplo, que você não perde a autoridade dentro da sala de aula se o aluno estiver te contradizendo, né? Você não perde a autoridade dentro da sala de aula, ou coisas simples assim, se o menino tiver de boné, se o menino tiver com o pé na carteira, assim, que a autoridade ela pode ser uma outra coisa, né? Eu acho que essa outra coisa que a autoridade pode ser
uma autoridade não violenta, ela passa um pouco pelo... Eu acho que já que você trouxe a tradição cristã de Jesus Cristo, eu acho que tem uma figura que, numa outra tradição, não uma figura, mas um lugar social na tradição hindu, que não é bem o mestre como a gente conhece como guru, mas é uma classificação desse mestre, desse professor, como acharya, né? Não sei se você já viu esse vocábulo acharya, mas acharya em sânscrito significa mais ou menos aquele que educa pelo exemplo, né? Então, é isso, é o que a gente chama de currículo oculto, né? Que talvez seja mais importante, muito mais, até nem tão oculto assim, do que o próprio currículo que a gente às vezes pensa que é obrigado a seguir, né? Porque é através da sua forma de tratar esse ser humano, ele vai perceber que ele merece ser tratado assim, que ele não precisa necessariamente engolir quando falam determinadas coisas para ele. Isso também vai gerar problemas, né? Então, sempre que você dá um exemplo de que o aluno ele não merece ser tratado como bicho, sempre que ele estiver sendo tratado como bicho por alguém, ele vai sentir mais forte um pouco também, né? E eu acho que essa é a mudança que é necessário a gente fazer, né? Que esse professor, ele precisa lidar com o incômodo dentro da sala de aula cada vez que ele for violento. Assim como a gente também. A gente que comete as nossas violências, sim, a gente precisa, sim, cultivar esse ambiente em que os meninos eles consigam apontar isso e falar: você está sendo violento, você está sendo autoritário. E eles se sintam à vontade para fazer isso, né? Perfeito. Mas, enfim, perfeito. A gente está falando aqui, então, enfim, de alguns princípios. Você acha que seria possível mencionar mais algum ou alguns? Quando eu vou trabalhar com os meus alunos em sala de aula, eu não gosto da... Você já sabe disso, eu não gosto da aula de conteúdo. Para mim, não faz sentido eu reproduzir o que já está no livro, ou que o menino tem acesso a tudo que ele precisa saber. Mas eu penso que o aluno ele precisa confrontar com circunstâncias que a aprendizagem formal que ele possa utilizar da aprendizagem formal para resolver essas situações. Ele precisa se sentir dentro do processo para que ele possa realmente, de fato, ver motivo para se doar para uma coisa que não é escolha dele, né? Não é escolha dele. Estar na sala de aula acaba não sendo escolha dele, porque ele não faz sentido estar ali se ele não vê um significado para ele estar ali. Então, eu enquanto educador, eu preciso criar, né, situações dentro da sala de aula para que ele esteja ali querendo estar, querendo se sentir, aprender quem ele é. Então, dentro desse processo, eu faço algumas perguntas para ele. Por exemplo, dentro do que eu chamo de aplicativos para que ele possa estar ali, para que ele possa se sentir presente. Estar aqui, vir aqui, é para sobreviver ou para vivenciar? Sobreviver, entendendo sobreviver, que eu quero existir com o mínimo. E vivenciar é existir com todos. Se eu entendo que eu estou aqui para sobreviver, a minha atitude vai ser egoísta e solitária. Se eu estou aqui para vivenciar, eu vou compartilhar quem eu sou com os outros e quero que os outros compartilhem comigo. Dentro desse processo, lembra que a gente sempre fala na integral que um dos pilares é se colocar no lugar do outro? É um processo de vivenciar. Vivenciar o outro e ser vivenciado. Então, a partir do momento em que eu entendo que o meu processo, aonde quer que eu esteja, não é só na escola, mas aonde quer que eu esteja, ele deve ser de vivência mesmo, de vivenciar com o outro e falar assim: ó, eu sou assim, eu não gosto da forma que você está me tratando, eu gostaria que você me tratasse de uma outra forma. Você compreende? Assim, de eu poder falar o que eu gosto, o que me agrada, o que eu não gosto. Então, um dos princípios que eu vejo dentro do que a gente faz é a necessidade que nós temos
de nos colocar no lugar do outro, mas não como um ato de sobrevivência, mas sim como um ato de vivência, de troca, de respeito, de compaixão, sabe? Um gesto mesmo de amor ao outro, né? Respeitando, porque eu só posso amar alguém se eu respeito alguém. E para respeitar alguém eu tenho que admirar. E admirar alguém é ver nesse alguém algo que eu admiro em mim. Porque se eu não ver nada numa pessoa que eu não admiro em mim, se aquela pessoa é completamente diferente de mim, dificilmente eu vou admirá-la. E dificilmente eu vou respeitá-la. A possibilidade de amar só se eu for um psicopata comigo mesmo. Compreende? Então, assim, dentro do que a gente trabalha, desse trabalho que a gente faz, um dos processos importantes é o menino compreender que estar aqui é um ato de vivência, mas através de se colocar no lugar do outro. Vamos nos colocar no lugar dos outros. Vamos aprender com os outros. Vamos ouvir os outros e vamos também exigir que sejamos ouvidos. E eu acho que essa questão também a gente começou falando dessa reciprocidade da definição do professor com o aluno através desse contato. Eu acho que também se o objetivo pedagógico é a vivência, a experiência, o que a escola ou o projeto pode fazer enquanto instituição é tentar promover o máximo de experiências possíveis, com o máximo de contatos possíveis. Então, construindo essas fronteiras entre mim e o outro, com múltiplas referências, né? Não só de outros professores que funcionam de outra forma, mas também com outros alunos. E é daí que vem essa autoridade. Eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu já passei pelo processo, eu sei do que eu estou falando. Eu sinto. E mesmo que a experiência seja negativa, então a pessoa ela foi para capoeira e ela não gostou da forma como funciona a capoeira, achou que não era para ela, saiu muito dolorido e tal, mas ela foi para capoeira, ela sabe o que é um treino de capoeira, então ela tem experiência, então mesmo que ela não vá mais, essa experiência ela teve, então se ela não gosta, ela sabe por quê, ela tem os motivos dela, ela pensou sobre isso, teve que comunicar a alguém, eu pensei bem e eu acho que eu não vou fazer capoeira, então existe um processo interno de amadurecimento, mesmo que essa experiência aparentemente não seja positiva, né? Então eu acho que o objetivo mesmo é esse. Sim. E a respeito disso ainda, eu acho que era importante da gente tentar falar sobre essa relação da autoridade dos alunos, né? Porque a Integral, até pela conversa que a gente teve aqui até agora, ela é muito marcada por um objetivo de amadurecimento crítico, né? E um amadurecimento crítico através da exposição de todos os envolvidos a essas situações coletivas, né? De discussão e de experiência política, de organização política, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre por que esse exercício é feito aqui na Integral e como funciona isso, por que ele é feito dessa forma? Já podemos entrar na questão da aldeia? Sim, exatamente. Da aldeia, né? Bom, você sabe da importância da aldeia. E a aldeia, com toda certeza, enquanto instituição dentro do nosso trabalho, que é uma instituição dentro do nosso trabalho, ela é fundamental para que o aluno ele exerça o poder, né? A gente, dentro dos nossos processos, a gente dá a oportunidade do menino estar, dele se sentir poderoso. Agora, na aldeia, ele vai exercitar esse sentimento que já dentro dele é latente. Então, a partir do momento em que a gente propõe a instituição aldeia, que é o momento onde eles vão dialogar, não mais das necessidades das oficinas, não mais das necessidades da sala de aula, da sociedade, mas sim as necessidades deles. E aí eles colocam as necessidades deles no centro, né, do interesse deles, aí é que vem, sem a maior parte deles perceber, a avaliação, um dos processos avaliativos. Calma aí. Eu estou
realmente, de fato, preparado para exercer o meu poder de ser, de estar, porque eu me sinto empoderado para ser quem eu gostaria de ser. Então a aldeia é a avaliação. É a avaliação, não a avaliação sua, minha, do processo que a gente desenvolveu com esses meninos. É a avaliação deles diante de todo o estado de coisas. Calma aí. Hoje eu me sinto poderoso, capaz de determinar o que eu quero, o que eu não quero. Então o poder a aldeia é esse momento onde o menino se manifesta politicamente diante da sociedade que ele está inserido, que é a sociedade educacional, né? Essa comunidade onde ele está inserido. Então aqui nesse momento ele vai ser convidado a participar politicamente através daquilo que ele estabeleceu para ele, que são as necessidades dele. Ou seja, como ele se sente diante do processo. Eu acho que essa questão também do trabalho político, da organização e da participação política é um pouco... uma das coisas que eu ia perguntar, já fechando, de um dos problemas, quer dizer, o problema que a gente sempre vê sendo repetido em todas as reuniões, tanto com as coordenações dos outros projetos de integral, quanto nos eventos maiores que tem de diretores, gestores de escolas que têm projetos de educação integral, é a questão dos recursos, né? Muitas vezes recurso mesmo para lanche. É difícil também porque a escola ela não foi adaptada arquitetonicamente, estruturalmente para receber alunos a mais no turno contrário. Então, existem muitas limitações estruturais, materiais, financeiras. E ainda assim, a gente, como uma dessas escolas que também tem esse mesmo tipo de limitação, a gente aqui esse ano fez coisas como o Arena 3 TV, o site, né, a horta, tantos projetos grandes que têm saído aqui e com o mesmo tipo de recurso, ou de ausência de recurso, né, porque na verdade não existe recurso direcionado para integral. Então o mesmo recurso que a escola tinha antes da educação integral ainda é o recurso que a gente tem, só que agora a gente tem alunos no turno contrário com todos esses projetos. Enfim, eu gostaria de saber um pouco da sua opinião também de como é possível que a gente, com essa mesma limitação, consiga colocar esses projetos para frente, mas também já dizendo um pouco da minha parte, que o que a gente está fazendo, ele depende não necessariamente de uma estrutura material, mas da construção coletiva de uma máquina imaginária, abstrata, social, e que esse é o coração do projeto, né? Então, assim, a partir da organização política, da participação deles, que a gente vai vendo o que a gente pode fazer, o que a gente pode oferecer para cultivar isso. Uhum. Mas sem isso, todas essas oficinas e todos esses projetos permaneceriam na mesma esterilidade da sala de aula, né? Porque é só mais um exercício de poder e de submissão do aluno em relação ao professor. Sim. Enfim. Como você acha que um aluno que produziu um canal, que nesse canal tem mais de 50 vídeos, que produziu um site, que nesse site está cheio de reportagens, inclusive reportagens científicas feitas por alunos de 12 e 13 anos de idade. Como é que essa escola avaliaria esses alunos? Como que uma escola avaliaria um grupo de alunos que recebe um lugar extremamente degradado, com lixo de construção, concreto, lixo de todo tipo, e crianças entre 11 e 13 anos, 12 anos, pegaria esse espaço e transformaria em uma agrofloresta, em uma horta, e que os produtos dessa horta estariam alimentando essas pessoas, a escola. Esses alunos seriam avaliados pelas notas que eles tirarem nas provas. E ponto final. Eles seriam avaliados pela atitude deles na sala de aula. E ponto final. Luiz, olha onde a gente chegou. Nós estamos escancarando, através disso,
que esse modelo de educação, ele não representa mais a sociedade humana. Porque o processo é de desumanização, desde que eu não posso ser quem eu sou dentro de um ambiente onde eu vou passar 4 horas nele. Percebe? Então, veja bem. Mas esses meninos criaram em 3 horas diárias. Isso tudo, Luiz, eles criaram. Quem foi que criou? Sem nenhum tipo de recurso. Fomos eu e você? Nós temos dificuldade para estabelecer o pouco, o raro do que a gente ganha, onde que nós vamos colocar. Como que a gente conseguiu fazer isso? A gente pode pegar e jogar para nós dois essa responsabilidade? E é engraçado que quando você pensa que tudo isso surge de uma rede de solidariedade, que essas tipo de rede não precisa necessariamente ser restrita à escola, né? E também os frutos dessa rede não precisam ficar restritos à escola. E é difícil que fique, né? A gente precisa fazer um esforço de tentar proibir, de restringir, de não deixar ninguém ver, ninguém, sabe, de não espalhar. Porque se deixar o processo acontecer, ele já vem de fora e já vai para fora e ele se espalha, né? Ele brota de redes interessadas em proporcionar esse tipo de experiência para essas crianças. Porque se dependesse só de coordenação ou mesmo só da escola, não seria possível nada disso, né? Não seria. Então, é muito simples, a resposta é muito simples. Foi o amor que essas crianças que a gente recebeu esse ano, foi o amor delas que se transformaram. Todo o caos que a gente tem aqui na escola é um caos. Tanto é que se a gente for olhar aqui e virar as câmeras, uma câmera, a gente vai ver que os celulares são dos alunos que estão filmando. Nós temos muitas gambiarras aqui que nós estamos produzindo. E quem vai assistir o nosso programa lá vai pensar que nós não tivemos nenhum problema. Nós não tivemos nenhum problema para fazer esse programa. Porque tudo aqui deu certo. E a gente sabe que a maior parte das coisas não deu certo. Porque se tudo desse certo, a gente tinha produzido 10 vezes mais do que a gente está produzindo. O que a gente está fazendo aqui é cultivando no coração de cada um desses meninos um amor a si mesmo. Um amor a si mesmo que em todos os lugares, indiscriminadamente que essas crianças elas entram, elas são proibidas de sentir por si mesmo. É isso que a gente faz aqui. Quando a gente conversa de igual para igual com um desses meninos, a gente está oportunizando dizer para eles, com toda sinceridade, vocês faz parte de tudo que nós estamos construindo juntos. Nenhum de nós aqui é melhor do que nenhum de nós. Então, esse respeito que é amoroso, né? Esse respeito que é amoroso, ele transborda, cara. Daqui a pouco eu vou ter que sair para ver uma horta ali que está funcionando com uns 4 meninos que tem 12 anos, cara. Um sistema de irrigação. Isso para mim é comovedor, cara. É comovedor, sabe? E eu quero que a gente converse também sobre... Não hoje, né? Porque tá grande pra caramba. Mas que a gente fale sobre avaliação, Luiz. Né? É importante a gente falar sobre avaliação também. Inclusive, a última pergunta seria isso, né? O que você acha que a gente ainda poderia melhorar e o que a gente poderia ainda propor para tentar ainda levar esse projeto ainda mais adiante, mas eu acho que já como ficou a deixa, a gente pode já ficar por aqui e nas próximas vezes a gente vai desenrolando esses assuntos que rolaram aqui. Tem muita coisa ainda pra gente conversar. Então valeu, gente, até a próxima. Continuem acompanhando e muito obrigado. É nóis. Gustavo, você é um bunda mole. Corta!